Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso círculo de estudos Dançando o Sonho. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente está fazendo a leitura de um capítulo por mês e a gente depois tem um momento de partilha, de conversa, de trocar dúvidas e também compartilhar leituras, né? Claro que eu trago aqui a minha visão, a minha relação com esse conteúdo, mas cada um tem a sua própria leitura, tem o seu próprio entendimento, então a gente também partilha esse entendimento nos 30 minutos finais do nosso encontro, e esse encontro está sendo gravado para que eu possa partilhar com as pessoas que não puderam estar presencialmente nesse horário. Então, quando eu for abrir para partilha, eu vou pausar a gravação e depois a gravação segue na íntegra no YouTube. Enfim, para a gente poder compartilhar esse link para mais pessoas. Queria agradecer a participação de todos, os comentários, os feedbacks. Eu sempre recebo assim, feedbacks incríveis de como esse livro, como essa leitura está auxiliando na jornada de várias pessoas. E toda essa gratidão, vamos dizer assim, ela não se dirige a mim, né? Ela tem que ser dirigida a James Sans, que foi quem trouxe esses conhecimentos ao mundo. E aqui somos apenas mensageiros, né? Todos nós aqui que nos propomos a interpretar e também trazer a nossa própria experiência, né? Então, nossa honra, nossa gratidão, a nossa comemoração, né, desse conteúdo, dessa sabedoria tão linda que a James Sans nos deixou. Então, toda a honra e todas as graças a esse trabalho lindo que continua ecoando. É interessante porque eu nunca vi nada desse livro ser partilhado nas redes sociais, né, no YouTube, enfim, e de uns tempos para cá isso está aumentando. Então, acredito que por necessidade mais outras pessoas estão fazendo trabalhos similares ou fazendo cursos, enfim, usando esse livro como base, o que eu acho muito bom, porque de fato é um conhecimento fantástico que precisa ser espalhado, né? Então, eu fico muito feliz que parece que ele estava assim num stand-by e agora esse livro está pipocando novamente, né? Infelizmente a gente não consegue achar esse livro impresso aqui no Brasil, quase não existe nem sebos, então a gente conta com o auxílio dos PDFs da vida, com as impressões, cada um da forma que pode, né? Tem algumas versões em inglês, né? Fora do Brasil esse livro continua à venda, principalmente na língua inglesa, mas por algum motivo acredito que, enfim, quem sabe a gente não faz aí para frente uma reedição desse livro, né? Então, sem mais delongas, eu vou começar a leitura do nosso capítulo 3. Eu sempre gosto de ler a citação e o poema que ela traz para abrir o capítulo. E a citação que ela traz é sempre de um dos seus mestres e depois um poema de autoria própria. Então, eu vou ler na íntegra para abrir esse estudo de hoje. O espírito intervém usando o destino para alterar a nossa dança e nos impelindo delicadamente a abrir o coração e servir. Berta Arco Quebrado. O primeiro caminho de iniciação. Sagrado amanhecer do fogo espiritual, eu me abro para algo além do desejo egoísta. Escolho servir e ser um exemplo brilhante para todos verem. Eu honro o espírito que reside em tudo que é vivo e me comprometo com a vida que a honestidade produz. Eu busco a verdade que existe em mim e respeito as verdades que os outros veem. Eu dou para outros com um coração contente sem pedir retorno pelo que ofereço. Eu abro meu coração aos que necessitam e sigo o meu caminho plantando sementes de amor. Então, esse poema, eu sempre sinto que os poemas de abertura, eles já são a essência do capítulo inteiro, né? Então, se você um dia não tiver tempo de se preparar para o nosso estudo, leia pelo menos o poema que abre o capítulo,
porque ele já traz a essência, né? Ele é a essência de tudo que vai ser falado. E esse poema também, ele já começa falando, né? Tanto a citação da frase da Berta quanto o poema, da importância do servir, da atitude de abrir o coração para servir, que é basicamente a chave, a porta de entrada para o primeiro caminho de iniciação. Por que fala que é o primeiro caminho de iniciação? Esse livro, Dançando o Sonho, ele tem um subtítulo que é Os 7 Caminhos Sagrados à Transformação Humana. Então, são 7 caminhos. Esses 7 caminhos, eles também são simbolizados através da roda da vida, da roda de medicina, né? Que os nativos de várias tradições do mundo utilizam como uma bússola, como uma referência. Então, não é exclusivo do xamanismo norte-americano, né, das tribos norte-americanas, ter uma bússola de orientação baseada em 7 direções sagradas. A gente tem, por exemplo, na tradição tolteca, os 4 corações, que vão falar também das 7 direções. A gente vai ter, na tradição celta, a roda da vida, também com os calendários sazonais e os festivais, inclusive hoje, né? É um dia bem especial, bem auspicioso, porque a gente está na convergência de uma passagem, de um desses momentos, tanto aqui, assim, no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, a gente tem em torno dessa data um forte culto, né, à ancestralidade, aos espíritos, ao mundo dos mortos. Essa data de 31 de outubro, que depois o folclore de tradição anglo-saxônica, primeiramente, depois isso foi sendo espalhado, deu origem ao Halloween, né? Lá no México, a gente está nas comemorações do Dia de los Muertos e também finados, né, para toda a egrégora cristã. Então, a gente, de fato, está experienciando nesses 3 dias, né, 31, 1 e 2, essa egrégora de portal, né? Então, eu acho bem auspicioso a gente estar fazendo uma leitura numa data como essa, que fala exatamente sobre a abertura para a dimensão espiritual. Então, vamos aproveitar também esse momento para a gente se conectar com esse portal, se conectar com esse véu fino, né? Essas datas comemorativas que os povos ancestrais cultuavam e cultuam até hoje, elas são portais, né? E a gente diria que o véu entre os mundos fica mais fino, né? Ou seja, o véu entre essa dimensão, a dimensão física e a dimensão dos sonhos, a teia dos sonhos, ela fica mais fina, então a gente consegue acessar conteúdos, acessar memórias, e tudo isso era e ainda é celebrado, né? Então, se você não tem algum costume de fazer essas práticas, né, de honrar esses festivais culturais, sazonais, etc., vale a pena pelo menos se conectar em pensamento, se conectar em intenção, para que você se torne mais, assim, perceba mais, né, as nuances, as influências desses dias. Eu acho bem interessante, né, prestar atenção nos sonhos que vêm nessas datas, são sempre muito interessantes, são sonhos reveladores, alguns sonhos são de cura. E esse livro ele também fala sobre isso, né? Embora o entendimento de dançar o sonho vá além do sonho enquanto objeto, né, do sonho literal, dormir, sonhei com tal coisa, e envolve isso também, mas vai para muito além disso, né? A gente está falando da dimensão dos sonhos, que é a dimensão astral, a dimensão sutil. E aí, essa forma de organizar a vida em caminhos, em direções sagradas, né? Se você pega a roda da vida, norte, sul, leste, oeste, é daí que vem. E a direção leste é justamente o primeiro caminho. Por que a direção leste é o primeiro caminho? Porque é onde o sol nasce. Independente de onde estejamos, aqui na China, no norte, no sul, no oeste, no leste do mundo, no leste tem o fenômeno da luz nascendo, né? E a luz, para as tradições antigas e modernas, ela também é essa metáfora do fogo espiritual. Então, a direção leste ela vai falar sobre o espírito, né? Mas qual que é a diferença da gente pegar como se fosse uma tabela, uma cartela e falar assim, a direção leste é espírito, sul é emoção, é o segundo caminho, terceiro caminho oeste, quarto caminho norte, que é assim que a gente vai navegar, né, ao longo dessa leitura, ao longo desse livro, é entender o que significa interagir com esse caminho, interagir com essa direção
do ponto de vista da atitude interna, do ponto de vista de qual desafio essa direção pede, né? Que tipo de olhar essa direção estimula dentro de mim? Que tipo de força eu preciso ancorar, acessar, para despertar e deixar esse caminho vivo dentro de mim? Então, acho que essa que é a grande pergunta, e uma resposta está aqui nesse livro, né? É uma forma de conhecer, de entender, e com certeza a James Sans percorreu esses 7 caminhos. Ela fala, né, de como ela enxerga que esse portal, né, desse caminho. Então, a direção leste, a direção do fogo espiritual, a direção da luz, a direção do nascimento, a direção aonde a gente começa a se dar conta de que há algo maior do que nós, para além do egoísmo, mas também para além da nossa própria vida, né, da nossa própria e da própria matéria. Então, ela fala, ela abre o capítulo depois, né, de ler os poemas, dizendo que esses ensinamentos do primeiro caminho, eles geralmente aconteciam nos primeiros ritos de passagem dos homens e das mulheres, né? Então, a menina, em geral, quando entrava, né, começava a menstruar, então tinha um rito de passagem específico, onde ela iria ser introduzida aos mistérios femininos, e os meninos ali por volta também de 13, 14 anos, geralmente num ato de bravura, algum rito de passagem aonde vai trazer esse tipo de teste, de provação, para que eles possam ser incluídos no círculo dos adultos. E aí tem todo um entendimento que, infelizmente, a nossa sociedade moderna perdeu, né? Porque esses ritos de passagem eles começavam muito cedo, justamente para preparar esse indivíduo para ser um indivíduo tribal, um indivíduo coletivo, um indivíduo que vá além da sua própria necessidade. Porque dentro de uma tribo, quanto mais forte é o indivíduo, mais forte é a tribo, e quanto mais forte é a tribo, mais forte é o indivíduo. Então, se você passa por um momento, um rito, onde psicologicamente você entende que a partir daquele momento você tem um outro compromisso, né, que vai para além de você mesmo. Então, se você tem uma habilidade que pode ser útil, essa habilidade ela é reconhecida, despertada, acolhida pelos mais velhos, pelos guias, pelos instrutores, pelos mestres, e desenvolvida em prol do todo, em prol do coletivo. Porque, de fato, esse entendimento de que da interdependência entre todos os seres, ela é ainda muito cultivada nos povos ancestrais, nas tradições indígenas. Então, é bonito de ver como o primeiro gesto que abre realmente o caminho, a jornada espiritual, ela vem com uma iniciação, com um rito de passagem. Então, iniciação e rito de passagem são quase que sinônimos, né? Todo rito de passagem é uma iniciação, mas nem toda iniciação é um rito de passagem. Então, esse momento de, olha, a partir de agora você vai estar incluído no círculo dos adultos, né? Ele geralmente era precedido de ritos de passagem. Na nossa cultura atual, a gente perdeu, né, a maior parte dos ritos de passagem, mas a gente ainda tem algumas coisas, tanto que as meninas têm a festa de 15 anos, os homens em geral, quando faz 18 anos, tem o tiro de guerra, etc. Mas o que difere, né, desses ritos de passagem ancestrais para esses ritos de passagem que nós ainda temos? O que difere é que a dimensão sagrada ela foi deixada de lado, né, nos ritos modernos. Então você às vezes até tem um rito ou passa na universidade, raspa o cabelo, isso tudo também é um rito de passagem. Mas você não traz essa mensagem, olha, agora você pertence ao clã dos adultos e você tem um compromisso de servir a essa vida, a essa tribo, a essa sociedade, né? Essa mensagem ela não é de fato colocada, né, pela sociedade moderna atual. Mas que bom que a gente tem essas referências para poder resgatar o sentido original dos ritos de passagem. E aí, né, esse rito ele vem com a clareza de que há uma importância de assumir a responsabilidade, né, que possamos assumir a responsabilidade do nosso caminho, para justamente ser alguém melhor, alguém que serve melhor a tribo, né? Bom,
Então, o final da infância, ele vai culminar nesse rito de passagem, aonde tem um teste, uma aprovação, aonde vem a mensagem. Agora você precisa se transformar num ser humano que seja útil. Então, desde cedo, você já começa a trazer um entendimento do servir, né? E aí você permite que, ao mesmo tempo que esse ser humano que está sendo iniciado, que está entrando, ele vai ser uma pessoa mais bem preparada, a tribo também vai poder contar com os talentos e habilidades dessa pessoa. Então, desde cedo, né, se tinha alguém que tinha ali um talento para mais espiritual, os pajés recolhiam, os homens e mulheres de medicina recolhiam esses homens, essas mulheres para receber os ensinamentos, os treinamentos. Quem tinha uma relação mais guerreira ia ser treinado pelos guerreiros. Tinha os artesãos da tribo, os agricultores, os caçadores, enfim. Então, há toda uma subdivisão de trabalho, né? Só que esse trabalho não é simplesmente um trabalho exclusivamente material, ele é um trabalho que conecta todas as áreas da vida. E a tribo ajuda também esse ser humano a se desenvolver. É interessante que a ausência desses ritos, a ausência dessa guiança, ela cria, né, cidadãos assim planetários muito desprovidos de um sentimento de propósito, né? Tanto que é muito comum hoje em dia a gente, né, tá proliferando cada vez mais esses trabalhos, encontre seu propósito, encontre sua missão de vida, etc. Justamente porque a gente tem uma lacuna, né? Uma lacuna onde os papéis não são mais tão bem definidos. Você você pode ser aquilo que você quiser ser, entre aspas, né? Muito entre aspas, porque existe uma falsa liberdade, né? Ah, você pode ser o que você quiser, mas na verdade não é bem assim, né? Então esse sentimento de que você pode ser qualquer coisa e tal, não é assim, né? Tanto porque você precisa ter alguma essência, alguma natureza de algo que você queira servir, se tornar, quanto a sociedade tem que dar as condições para que você seja isso de fato. Então, eu vejo muito isso, né? Essa lacuna de uma sociedade tribal, de uma forma de vida tribal, ela deixa a gente com um vazio de entendimento, um vazio de propósito. E esse capítulo, ele vem dar algumas chaves para a gente resgatar esse entendimento, né? E ele já começa aqui, olha, você tem que ter um rito de passagem aí, nem que seja assim, né, para você mesmo, né? Onde você vai entender que você tem um compromisso de servir a um coletivo, de que a sua vida depende do outro, né? E que quando mais você serve, mais você se fortalece, mais a sua família, a sua tribo se fortalece. Enfim, todos se beneficiam. Aí ela vai trazer um outro subtítulo, que é o segundo, né? Ela tem, dentro do capítulo, ela tem as frases em negrito, onde ela começa a inserir os novos assuntos. Aí ela traz um tema que eu gosto bastante, que ela fala assim: a roda da cura proporciona estrutura. O que é essa estrutura, né? A roda da vida, a roda de medicina, ela é uma bússola para que a gente entenda onde que a gente está na nossa roda de vida. Onde estamos? Quem nós somos? Para onde vamos? Então, todas essas perguntas existenciais, elas precisam ter um mapa de navegação, elas precisam ter algo que traz uma referência. Então, os 7 caminhos, eles dão uma referência. E dando uma referência, eles dão uma estrutura, né? Então, por exemplo, se eu sinto que eu estou com um bloqueio emocional, eu já entendi, opa, bloqueio emocional, a direção sul da roda de medicina, o que a direção sul da roda de medicina tem para me ensinar? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para ajudar a desbloquear essa emoção, curar essas limitações e assim por diante. Então, se eu tenho uma clareza dos aspectos da vida, olha, tem o nascer do sol, tem o pôr do sol, tem o início e tem o fim, tem o meio, tem o céu e a terra, tem o oeste e o leste, o feminino e o masculino, tem espírito e matéria, né? Então, a gente começa a ter realmente mais condições de navegar dentro da vida, né? Eu costumo dizer assim que a gente não foi jogado aqui, né? Vai viver, nasce em algo aleatório, não é algo aleatório que está acontecendo aqui. Essa vida que a gente está aqui há muito tempo, né? 2021 aí desse calendário atual já passou por muitos ciclos, muitas formas existenciais, muitos modelos de sociedade. E a gente não foi abandonado aqui, né, a própria sorte. Existem essas tradições antigas, elas conseguiram entender
os movimentos da energia, os fluxos, os acontecimentos, as estações, conectar tudo isso e criar uma estrutura mesmo. E essa estrutura é chamada de roda de medicina, né? E a roda de medicina, ela é extremamente poderosa para a gente se autoconhecer e também para a gente mudar as coisas na nossa vida. Então, como eu estava falando, se eu percebo que há um bloqueio no primeiro caminho, o que eu posso fazer? Quais são as chaves? O primeiro caminho fala do quê? O primeiro caminho fala de uma dimensão espiritual da vida. Legal. Como que eu estou me relacionando com a dimensão espiritual da minha vida? E assim, você começa a fazer esses questionamentos e começa a dançar o sonho. Essa frase, dançar o sonho, ela vem justamente disso. Primeiro eu percebo, sinto, entendo o movimento da energia e me movimento de acordo com essa dança. Aí ela vai dizer, então, leste, luz, fogo espiritual e iluminação. No leste é um lugar onde a gente se ilumina, assim como o fogo, né? A luz que nasce, o sol que nasce. E aí, a cada momento, quando a gente tem um processo de iluminação, a iluminação ela não é um objeto final, né? Assim, a gente tem um entendimento de iluminação um pouco deturpado, assim, como se fosse algo restrito aos mestres orientais, por exemplo, né? Como se fosse algo que eu tenho que ficar 30 anos na montanha meditando, aí de repente eu atingo iluminação. Sim, isso é um tipo de iluminação, né? Mas tem as pequenas iluminações do dia a dia. Isso também é iluminação. Então, sempre que a gente está meditando sobre uma questão que a gente está em dúvida, e de repente vem uma espécie de inspiração, algo que traz um frescor e é o grande né? O tal do aha moment, ou então o insight, enfim, muitas vezes vem na forma de intuição. Sempre que eu tenho algo que trabalha a minha dimensão de visão, aonde eu amplio a minha clareza, onde eu amplio a minha visão de túnel. O que é a visão de túnel? Eu enxergava as coisas assim, agora, opa, consigo enxergar assim. Isso também é iluminação. E é no leste que a gente trabalha a nossa iluminação. Então, no leste, o convite vai ser sempre esse, para eu olhar os meus sistemas de crenças, entender como que eu estou me relacionando com a vida de forma geral, o que eu não estou enxergando em determinadas situações, o que eu não estou enxergando em mim mesmo, no outro e assim por diante. E a falta de clareza, e a falta de luz, a falta de iluminação, né, a falta de visão, ela leva a gente ao quê? A julgamento, leva a gente a ter uma visão limitada das coisas, e a visão limitada das coisas leva, então, ao julgamento, à crítica, ao entendimento difuso da realidade. E aqui no leste que a gente começa a se trabalhar para que a gente possa ter uma percepção ampliada das coisas. E como já que estamos falando de início, né, a percepção ampliada das coisas, ela só vai ser possível se a gente conseguir agregar a dimensão espiritual das coisas, entender que para além do que os nossos olhos podem ver, existem coisas mais ocultas, né? Existem outros aspectos que muitas vezes passam despercebido. Então, primeira coisa é olhar para a vida, entender ela com múltiplas camadas, e nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Nós não somos matéria tendo uma experiência espiritual, né? Tem uma diferença, tem uma ordem que a sociedade contemporânea não fala dessa forma. Ela vai falar, não, nós somos seres materiais, tá, e você tem um espírito. Não, nós somos espíritos e temos também a matéria, né? Isso faz toda a diferença. E esse olhar já é a abertura do caminho. Então, quando eu começo a me abrir para compreender a dimensão espiritual da vida, eu estou criando as condições necessárias para que eu tenha pequenos momentos de iluminação. A verdade básica sobre os 7 caminhos de iniciação é que sempre obtemos as oportunidades que necessitamos para crescer. Podemos reconhecer portas que estão abertas ou negar determinadas lições e evitar certos obstáculos. Mas e aí, né? Esse obstáculo ele vai aparecer de novo. Então, ou se a gente acha que a gente já dominou um nível, isso aqui eu já entendi, isso aqui eu já aprendi, essa lição eu já dominei. Próxima, quando a gente entra nesse lugar também, ela vai falar de um companheiro da jornada desse livro, que é o coiote. Aqui é a primeira vez que ela cita o coiote, né? É nesse capítulo, e depois ela vai citar em todos os capítulos. Quem já fez essa rodada de leitura com a gente sabe
ela cita várias vezes, né? E ela vai falar de vários animais. Então, a cura do lobo, a cura do sapo, a cura da tartaruga, a cura do coiote. E a cura do coiote, ela vai começar aqui já, no primeiro caminho. E ela vai dizer o quê? Quando a gente está sério demais, rígido demais, o coiote vem para puxar o nosso tapete e levar a gente para um equilíbrio, né? Ou o contrário, quando eu estou irreverente demais, quando eu tô, né, não estou levando a vida a sério, estou só levando na brincadeira, ele também vai aparecer para me mostrar que, opa, pera lá, meu amigo, vamos equilibrar as coisas. Então, o coiote é esse espírito, essa metáfora do equilíbrio entre o sagrado e o profano, entre a rigidez e a flexibilidade, entre você levar a vida a sério, mas não tão a sério a ponto de você perder o humor e perder a fluidez e perder a alegria, né? Ou se você está alegre demais, bem-humorado demais, né? Desatento demais também, precisa de mais atenção, precisa desse equilíbrio. Então, a cura do coiote é justamente isso, esse lugar que convida a gente para esse equilíbrio o tempo inteiro, né? E o coiote adora passar uma rasteira quando a gente acha que já aprendeu a lição, ou de que agora já está tudo certo, próximo caminho, vamos embora, já dominei tudo que está aqui no caminho vamos para o próximo. E aí ele vai chegar, né, justamente puxando o nosso tapete. Aí depois ela vai falar sobre a questão do respeito, né, porque justamente quando a gente começa a ter o chamado, ela vai falar bastante disso, né, do chamado espiritual. E o chamado, ele é um chamado individual, cada pessoa passa pelo seu chamado, ou melhor, pelos seus vários chamados, ao longo da vida a gente tem vários chamados, né? E aí o chamado é algo que fala assim, nossa, eu estava em busca disso e agora encontrei, e aquilo faz sentido, e a gente começa a se nutrir dessa verdade, se nutrir desse caminho, se nutrir dessa forma de ver a vida. Tive ali uma pequena iluminação. Isso é muito bom, isso é muito necessário, é através desse movimento de chamado que a gente vai se abrindo para novas oportunidades, para ampliar a visão de túnel, mas muitas vezes isso vem acompanhado de uma certeza, de uma convicção de que não, agora encontrei o caminho, né? E se isso não for trabalhado, isso pode cair numa arrogância, pode acontecer de você achar que seu caminho é melhor do que o do outro, etc. Então ela fala assim, maravilhoso, tenha esse chamado, atenda ao chamado, porque se a gente não atende, coisas começam a não dar certo, né? A vida vai estagnando, mas também tenha cuidado, né? Assim, entenda que é uma verdade, que é o seu caminho, que é a sua forma de compreender a vida, né? Então a gente tem que ser muito respeitoso com as verdades alheias, né? Com a forma como cada um compreende a espiritualidade. Então, tomar muito cuidado mesmo, assim, né? Para a gente não cair numa arrogância que leva a gente a uma separação, né? Sempre que a iluminação, estou usando aqui os dedinhos fazendo duas aspas, né? Leva a gente a uma espécie de sectarismo, eu sou iniciado, eu sou iluminado e vocês não, e eles não, etc. Já está tudo errado, né? Porque se a gente compreende que a gente é uma unidade, que a gente está servindo a unidade, não faz sentido a gente achar que o nosso caminho é único, que o nosso caminho é o melhor, ou que a história do outro não é válida. Então, isso tudo leva a julgamentos, né? E aí, se a gente não passa dessa etapa, a gente não consegue nem avançar para os próximos caminhos. Então, ela fala bastante isso, né? Ela vai falar do complexo do Messias, que acha que é o grande iluminado e começa por aí levando as verdades, né? Ou então, às vezes, alguém vem pedir um conselho e você fala assim, não, o que você está precisando é disso, e fica fixo ali achando que, às vezes, querendo ajudar genuinamente, porque você teve um chamado e aquilo foi muito bom para você e você acha que aquilo vai ser bom para a pessoa, às vezes até um desejo sincero, mas tem que tomar cuidado, né, com o complexo de Messias, que ela já traz aqui, já rasgando, né, no primeiro capítulo, justamente para que a gente tenha clareza, né, vai devagar, né, ela fala, inclusive, geralmente esses conflitos aparecem na família, né, porque é onde as relações são mais íntimas, né? A intimidade leva a formas de comunicação não tão cuidadosas, às vezes. E aí ela fala, né? Ninguém é mais rápido em destravar antigos conflitos e dores semi-esquecidas do que os membros da nossa própria família. Né? Então, às vezes você chega lá achando que meu estilo de vida agora é o melhor, etc. É naquele
feriado, naquele encontro de família, primeiro comentário, primeira crítica, você vai falar assim, nossa, né? Quem nunca passou por isso? Então, de fato, é ter esse olhar, esse cuidado. Então, servir a família não significa criticar seu estilo de vida, comportamento. Podemos servir de muitas formas, mas sempre com dignidade, retribuindo com amor em vez de conflito e mantendo uma atitude de respeito. Então, ela vai trazer essa observação bem importante, né? Acredito que justamente porque quando começa a ter, né, esse chamado espiritual, às vezes você vai para um caminho que não é todo mundo da sua família que compreende, que acolhe, que aceita. Então, realmente, é, é um prato cheio para conflitos, né? E aí vão vir várias provações, à medida que a gente vai se abrindo para esse caminho, vai se abrindo para essa espiritualidade, vão vindo as provações para justamente é, testar, né? Se realmente está íntegro, você realmente está de coração aberto, né? O seu desejo de servir é genuíno de fato, ou você está querendo provar alguma coisa para alguém, né? Ou está querendo aparecer, ou está querendo fama, sucesso, riqueza, etc. Ela vai falar um pouquinho disso ali na frente, né? Então ela vai, esses chamados, quer dizer, esses testes vêm justamente para que a gente possa confrontar os nossos desejos. Eles são genuínos? O nosso desejo de servir, de fato, é um desejo de servir ou ele está contaminado com alguma coisa, né? E aí, toda essa dança, né, de críticas, de autopercepção, de abertura espiritual, ela precisa, ela vai falar bastante de que tudo isso é energia, né? Então, se eu gasto muita energia, por exemplo, com os julgamentos, com as críticas, ou eu consigo servir, mas eu não consigo servir a todos de forma igual. Eu consigo servir as pessoas que pensam igual a mim, ou que moram no mesmo bairro, ou que são da mesma religião. Então, você está desperdiçando a sua energia, né? De fato, a energia está limitada. Ela mostra até um gráfico depois, mais para frente, sobre isso, né? Quando eu quero servir, estou aberto para servir, mas eu tenho algum julgamento. O julgamento, ele é um bloqueio, né? Um bloqueio dentro desse fluxo que precisa acontecer, mas tem lá enfim, alguma crença, né? Alguma coisa autolimitante aí. Então, ela vai falar bastante isso, né? Quando a gente deprecia os outros, a quantidade de energia disponível literalmente diminui, né? E, e aí que a gente começa a perceber o quão realmente a gente está sendo íntegro. Ela vai falar novamente da questão do equilíbrio entre a autoimportância, né? Esse conceito autoimportância ela vai usar bastante no livro, né? Então, assim, sempre que eu acho que as coisas que precisam acontecer comigo são melhores, ou eu sou melhor do que alguém, ou o meu problema é maior do que os problemas dos outros. Tudo isso é tal da autoimportância, né? Então, é aqui, no primeiro caminho, no leste, que a gente começa a parar. Olha, essa autoimportância tem que ser, de fato, controlada, né? A vocação da mente para a frustração e a capacidade do ego de confundir nossas percepções são vencidas apenas pela nossa capacidade de rir de nós mesmos diante da seriedade dos tem que dar certo. Então, ela vai falar desse equilíbrio entre a irreverência e a seriedade. Gargalhadas grandes, profundas, rompem o estrangulamento criado pelo nosso falso senso de autoimportância. Se levarmos os caminhos de iniciação a sério demais, a gente vai se recusar a rir da tolice humana. Certamente estaremos nos condenando a aprender apenas com eventos trágicos ou dolorosos, esquecendo que o maior teste de qualquer iniciação é a capacidade de aprender através da alegria. Então, ela já dá aqui uma receita, né, para a gente lidar com todos os desafios da vida. Outra tarefa bem difícil é lembrar que todas as lições da vida são sempre a respeito do equilíbrio. Algumas vezes caímos em uma armadilha que nos faz aprender algo novo, porque nosso próprio comportamento criou essa necessidade. Na tradição nativa americana, chamamos esse tipo de cilada da cura do coiote, né? Como eu falei para vocês, que vai ensinar para a gente sobre esse equilíbrio. Aí tem um outro subtítulo que eu acho lindíssimo, que é O Despertador Tocou. Quantas vezes você já desligou a campainha? Então, nesse ponto, ela vai falar justamente isso. Quantas vezes a vida não traz situações, insights, oportunidades para a gente fazer aquela transformação que a gente está adiando, né?
para a gente dar aquele próximo passo. A gente quer muitas coisas, mas a gente não consegue fazer o que é necessário para conseguir essas coisas, né? Então, a gente quer mudanças na nossa vida, mas a gente não quer sair da zona de conforto. A gente quer novos estágios de consciência, mas a gente não quer abrir mão de determinadas coisas. Então, o que vai ajudar a gente justamente a se organizar, né, a se autogerir com relação a tudo isso, é o tal do chamado, né? É sempre assim, aí a gente vai divulgar um curso novo, e fala assim, você ouviu o chamado, sentiu o chamado, isso é muito bonito, a sociedade já entendeu isso, que bom, né? Mas, de fato, o chamado vai além desse, de ofertas de curso, né? O chamado também acontece quando você está, né, sozinho na sua casa e você tem um insight de que você precisa fazer determinada coisa. Você tem uma intuição forte de que isso vai ser importante, mas você não faz, porque X motivos, né? Ou está sem tempo, ou não está disposto a sair da zona de conforto, enfim, ou às vezes não quer encarar algum bloqueio, algum medo. E aí a gente vai lá e desliga o despertador desse chamado. E aí, o que o universo benevolente faz? Ele poderia desistir de nós, mas ele não faz isso. O universo volta criando uma nova oportunidade para a gente atender esse chamado. Só que, com certeza, não vai vir igual. Vai vir, provavelmente, né? Então, a pessoa começa sussurrando, né? O grande espírito vai lá e sussurra. Oh, que tal você largar esse vício e começar a fazer tal coisa? Primeiro vem na forma de um sonho, de uma intuição. Aí você não atende. Aí, de repente, vem alguém, toca a campanha e fala: Oi, tudo bem? Olha, vou estar aqui a academia para você, uma promoção, né? Quase como dizer assim, vai mexer o corpo, né? E você está lá, não, não quero. Aí você ganha uma bolsa, um convite, enfim, o universo começa a mandar mais coisas. Aí, se você não faz, aí vem a cura do coiote, né? Alguma coisa vai te chacoalhar para que você realmente desperte para a importância de atender esse chamado. Então, o despertador tocou. Quantas vezes você já desligou a campainha? Né? Quantas situações da nossa vida a gente realmente vai ignorando, vai colocando debaixo do tapete, e aí depois que a bola de neve acontece, a gente reclama, né? E fala, o que eu fiz para merecer isso? Quantos chamados você não atendeu? Né? Chamados de si mesmo, da sua própria vida, do seu próprio coração, do seu próprio caminho sagrado. Ninguém está falando de algo que vá além de você mesmo, né? Então, isso é bem importante. Alguns toques do despertar são mais radicais e talvez surjam na forma de experiências de quase morte, perdas de bens materiais, perdas de pessoas amadas. Né? Quantas pessoas que eu não conheço que começaram a ter várias aberturas espirituais após vivenciar processos de morte, de quase morte, de doenças de parentes. Né? Então, vivia ali na vida totalmente sem malhar o músculo do espírito, aí acontece uma tragédia dessas e a pessoa vê que ela não tem nada construído dentro, né, que seja imaterial. E aí ela passa a correr atrás do tempo perdido. Será que a gente precisa sempre fazer assim, né? Será que tem que ser sempre através desse chamado mais dolorido, né? Então não precisa ser somente, né? Pode ser quando a gente tem aquela intuição gostosa pelo prazer, pelo amor, pelo, né? Tanto que tem essa frase que é um clichê, mas ela é muito real, né? O caminho da dor e o caminho do amor. Então, de fato, a gente não precisa somente atender o chamado quando a coisa tá, né? Quando a gente está na UTI espiritual, digamos assim. A gente já pode começar a criar cada vez mais condições de respeitar essas vozes que vêm do coração, essas vozes que vêm da intuição, essas vozes que vêm de algo superior. Tanto que ela vai falar que você só se torna um ser humano realmente pleno e integrado se você entende que há uma dimensão superior, que há uma divindade, que há um grande espírito, que há um grande mistério coordenando, auxiliando, orquestrando toda essa dança, né? E é de lá que vem esse chamado. E esse chamado, ele quer o bem de toda a unidade. Então, eu gosto muito de uma frase que é assim: a natureza não age contra si mesma, né? Então, o criador, a criadora, Deus, Alá, Buda, enfim, como você sentir, chamar, né? Ela não vai criar uma vida que, que não seja didática, né? Que não seja benevolente. Então, não existe isso, né? Nós não estamos no universo caótico. O universo, ele é ordem, ele não é caos. Caos, ele está a serviço dessa ordem. Caos é um movimento, é uma energia disponível para que as mudanças ocorram, mas existe uma orquestra, e essa orquestra é essa inteligência maior, não importa o nome que a gente dá. Então,
Será que essa inteligência está colocando esse desafio na nossa vida porque ela quer o nosso mal? Não, então a vida é extremamente didática, né? As coisas não acontecem comigo, as coisas acontecem para mim. Isso é totalmente primeiro caminho, né? Então tudo que me acontece não acontece comigo, acontece para mim, né? Para que eu tenha um despertar, para que eu tenha uma compreensão mais profunda, para que eu consiga despertar minha força, para que eu consiga evoluir, para que eu consiga me desenvolver enfim, abandonar os padrões de crenças limitantes, para que eu consiga servir melhor, enfim, e assim por diante, né? Então tá lá aquele desafio que se apresenta. Por que que aconteceu comigo? Não, ele está acontecendo para você. É uma honra, é uma dádiva, né? Então isso é realmente bem importante. Aí ela vai falar assim: o poder do livre-arbítrio e da escolha pessoal determina como responderemos aos toques de despertar que a vida nos dá. Algumas vezes, quando vemos ou sentimos um sinal vermelho emitindo uma advertência, nós fingimos que não vimos. Sabemos muito bem o que é preciso mudar para mudar, né, um fardo pesado ou uma oportunidade. Podemos culpar Deus, a vida, a má sorte, nossas experiências de infâncias, ou podemos aceitar o desafio de evoluir superando a tendência mental de permanecermos presos à dor passada ou ao medo do futuro. Bonito isso, né? Então, às vezes, a falta de ação, ela vem precedida ou de um medo do que pode acontecer. Ah, mas e se? E se eu for criticado? E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se? Então, esse medo, ele paralisa. Ou a dor do passado, né? Ah, não vou fazer mais isso de novo, porque eu fiz isso aquela vez e me dei mal, e então nunca mais, né? Não vou mais me relacionar porque, sei lá, aconteceu alguma coisa no meu relacionamento passado e as mulheres não prestam, ou os homens não prestam, né? O que é isso? É um reflexo da dor do passado, não é algo do presente, né? Então, sempre que a gente fica preso nas dores do passado ou nos medos do futuro, a gente perde esse despertador da vida, a gente perde o timing das oportunidades. Então, o que a gente pode fazer? Se abrir e tentar ser o melhor possível. Ela vai grifar isso, né? Optando por ser o melhor possível. Um fio que todos tecemos na teia dos sonhos durante o primeiro caminho de iniciação é o desejo de criar a mudança em nossas vidas. Então, está dizendo aqui, ó, receita. O que eu preciso? Eu preciso ter o desejo de mudar. Tal situação não está legal. O que eu posso fazer? Quero mudar. Pronto. Quando eu faço isso, eu já ativo a energia do primeiro caminho, né? Para que eu possa criar essa mudança. Então, a vida vai começar a despertar, as coisas vão começar a sincronizar na direção dessa mudança que eu quero e que eu preciso, né? E aí a gente responde ao chamado da vida, começamos a questionar, porque temos consciência de que existe mais na vida do que aquilo que experimentamos, né? Então, esse entendimento de que sempre há algo mais, né? Será que eu já esgotei as possibilidades? Então, sempre que a gente entra num esgotamento de patamar, né? O que é um esgotamento de patamar? A forma como eu pensava, as minhas crenças, os meus valores, né? A forma como eu vejo o mundo me levou até aqui, ó, tchuf. Aí foi muito bom, mas me levou até aqui. O que eu tenho que fazer? Subir, né, a escada. Então eu vou de cara no paredão. O paredão é a limitação, é o desafio. E aí eu posso ficar ali, eu posso escolher, não, vamos superar esse desafio. Então sempre que eu entro num esgotamento de patamar, eu posso me questionar, será que não tem mais nada além desse paredão que eu cheguei, né? E aí as coisas começam a se abrir. Se não há esse desejo, se não há essa reflexão, se não há esse questionamento de onde eu vim, por que as coisas são como são, quem sou eu, quais são as minhas capacidades, talentos, habilidades, como que eu posso utilizá-las, qual é o meu papel no mundo que me cerca, né? Então, se eu não faço esses questionamentos existenciais, a chance de eu ficar parado, né, num estágio de consciência é muito grande. Quanto mais eu me questiono e quanto mais eu consigo encontrar, tirar da vida respostas para isso, mais eu vou me abrindo para esses 7 caminhos. Então ela fala assim, né? À medida que vamos encontrando respostas por nós mesmos, iniciamos o processo de despertar e nos tornamos conscientes do plano geral que engloba
a criação e o nosso lugar dentro dela, né? Isso também é muito bonito. Esse tal do propósito de vida, a missão de alma, quem eu sou, né? Qual que é o meu papel de frente para esse mundo, ele não é um propósito de alma que tem um fim em si mesmo, ele vai estar sempre dentro do esquema maior das coisas, né? Então, qual que é a missão da mão? A mão sozinha não é nada, a mão está dentro de um corpo. Qual é a missão de cada aspecto do nosso corpo, né? Então, o pé tem uma função que é extremamente importante, que é completamente diferente da mão. Mas o pé isolado é só um pé, né? Sem o corpo, ele deixa de ser importante. E nós também, como filhos do grande mistério, né, como parte de toda essa criação, também somos e temos isso, né? Sem a minha existência, algo importantíssimo, que é importante para o esquema maior das coisas, não vai acontecer. Então, isso é bem importante que a gente se lembre disso, né? A nossa vida não é aleatória, a gente não está aqui à toa, né? A gente não pode desperdiçar a chance da nossa encarnação, independente se você acredita em encarnação ou não, estamos vivos aqui agora, e essa vida tem um custo energético, um custo espiritual, um custo ancestral. Quantas pessoas, né, já que nós estamos aí em 31 de outubro, dia 1º, né, de novembro, quantas pessoas não precisaram existir para que eu estivesse aqui hoje, né? Então, esses questionamentos, eles trazem uma dimensão muito importante. E quando eu começo a falar qual é o meu papel no mundo, isso é bonito porque é um reflexo, né? Eu olho para o mundo olha para mim, eu vou entendendo, né? Então, se eu sou um bom cantor, será que o meu canto pode ajudar as pessoas a aliviar o sofrimento ou a ter respostas sobre si mesmos? Ou se eu sou um bom orador, como é que eu posso ajudar as pessoas a compreenderem determinados conteúdos? Ou se eu sou uma pessoa muito boa de executar trabalhos incríveis, né? Enfim, cada um de nós tem muitos dons, muitos talentos, muitas habilidades, e isso precisa estar refletido na tribo. É por isso que lá no começo ela fala, o primeiro caminho começa com o rito de passagem. Ó, você deixa de ser criança, deixa de atender às suas necessidades emocionais infantis e vai entender que você tem um papel na tribo também. Que sem você, talvez, aquela roupa maravilhosa não vai ser confeccionada, aquele rito de passagem não vai acontecer, aquela comida não vai chegar no prato de quem precisa e assim por diante, né? Algumas formas de pensar e comportamentos aprendidos são passados de geração em geração. Esses padrões de geração ou sistemas de crenças familiares também devem ser examinados, principalmente aqui no primeiro caminho. A gente começa a perceber aqui no primeiro caminho quais são esses padrões, mas aonde a gente vai de fato transmutar vai ser lá no norte, né? A gente vai ver isso no livro. Mas aqui a gente já começa a fazer essa reflexão. Será que tudo que eu carrego, a lente que eu olho a vida, ela tá legal? Ela tá embaçada? Ela tá desatualizada, né? Será que eu ainda estou carregando aquela forma de ver que eu aprendi lá com meu avô, com meu bisavô, porque naquele tempo tinha uma necessidade de que as coisas fossem daquele jeito? Será que tudo que eu estou carregando, a lente que eu estou usando, é a mais ajustada para as necessidades do momento atual da vida, né? Então, essa reflexão do sistema de crenças que a gente carrega, que geralmente é criado na família, né? Ela é extremamente importante. E aí, tudo isso começa a borbulhar dentro de nós, né? Então, quem sou eu? Qual a origem da vida? Qual é o meu papel no mundo? E aquele incômodo, o esgotamento de patamar. Não, mas eu acho que as coisas não são bem assim, né? Quem nunca olhou para a realidade e falou assim, meu, tem alguma coisa muito errada, né? Com o mundo, tem alguma coisa muito errada com, enfim, com o sistema educacional, com o sistema político, com o sistema econômico. Esses questionamentos, eles são extremamente saudáveis, importantes, porque é através dele que a gente consegue dar vazão para o chamado, né? O chamado não é um filme, o chamado é algo real. Ele é um sentimento que está impulsionando a gente a romper esse patamar, a romper esses sistemas de crenças, né? A romper as ilusões da matéria e assim por diante. As lições do primeiro caminho principiam quando surge o desejo de servir e seguimos esse desejo nos comprometendo com o serviço. O princípio da preservação da unidade dos videntes do sul é a tradição de onde ela vem, né? É uma verdade universal encontrada na natureza e no universo. É o que eu estava falando, né? A natureza quer o bem de si mesma.
O universo não cria estrelas, galáxias, etc., para se autodestruir. Ele cria para se expandir. Né? O universo está no movimento de expansão. E essa expansão ela é totalmente orquestrada. Né? Os padrões do nosso corpo, a geometria do nosso corpo é a mesma geometria das galáxias. Né? Então, a gente é parte de uma unidade, gostando, não gostando, acreditando, não acreditando, querendo, não querendo. E a gente só tem uma escolha. A gente quer dançar em sincronia com essa unidade, a gente quer trabalhar a serviço do rio da vida, ou a gente quer criar um dique, né? Não, quero ir para cá. Tudo bem, mas você vai sofrer as consequências disso. Então, na verdade, toda essa dança de harmonia e desarmonia, né? A preservação da vida, a preservação da unidade é algo muito bonito e que, de fato, a sociedade moderna esqueceu. As tradições ancestrais, elas sabem disso, né? Sabem disso, cultivam isso, os rituais todos falam sobre isso, as simbologias, os mitos, os contos, as histórias, as iniciações, os rituais, tudo isso está o tempo todo lembrando, nós somos uma unidade, nós somos uma unidade, você é uma unidade, você, né? Porque quem cria a separação é o ego, né? Então o ego é o que fala assim, não, eu não sou essa unidade que você está falando, que a James Sams está falando, que todas as tradições milenares falam, né? Eu sou isso aqui. Isso é o ego. O ego ele é esse sistema que ajuda a gente a se compreender como parte, né? Então, é importante também, ele tem um papel, porque se eu não tivesse algo que delimitasse um contorno, olha, até aqui sou eu, até aqui é o outro, né? Talvez eu não iria nem perceber. Então, aquela história do peixe que não sabe que o rio, né, o que que é água, porque ele está tão imerso na água que ele não sabe o que é água, a não ser quando você tira ele da água. Aí ele, opa, aí ele entende a importância da água. Né? Então, o ego, ele não é um vilão. O ego, ele é uma camada de proteção, uma camada que realmente limita para que a gente possa ter a experiência da unidade. Né? É justamente o que me difere, o que separa, o que cria contraste para que eu entenda que eu faço parte de algo maior. Só que o que acontece é que esse ego, ele, quando a gente se apaixona pelo ego, quando a gente se identifica demais com esse ego, aí a gente entra na ilusão da separatividade, que é a origem de todos os problemas da humanidade. Vai dizer que se o egoísmo não é a origem de todos os grandes problemas que a gente vivencia hoje, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto enfim, né? Muitos filósofos falam sobre isso também, né? Não é só James Sams, não são só os caminhos nativos. Então, quando eu começo a me identificar com o pequeno, com a parte, esquecendo que a parte é o todo, né? Aí eu começo a ter problemas. Então, se eu acho que o olho é o olho sozinho por si mesmo, né? Ele não está inserido dentro de um rosto, que é um órgão que ajuda a interpretar a luz, para me abrir a visão, né? Então, o ego, quando não trabalhado, ou seja, quando ele não se rende a escolha de servir à unidade, ele perde a sua função. Aí sim que ele começa a criar problemas. Por isso que a gente só consegue romper esse ego com o desejo de servir. Quando eu falo assim, peraí, eu não sou só isso aqui, não tá legal, eu sei que eu tenho um ego, eu sei que eu sou um espírito vivendo uma experiência material, mas precisa acontecer alguma coisa. Não é possível que que mais de 40 mil ancestrais que foram necessários para me trazer até aqui me geraram só para que eu comprasse um apartamento, um carro do ano, nananã, e, né? Não deve ser só esse. A narrativa evolucionária da vida não deve ser só essa. E aí, quando vem a escolha de servir, a coisa começa a se abrir. Aí a lembrança da unidade começa a ter espaço na vida. Aí a gente começa, nossa, isso aqui estava sempre aqui, mas eu não tinha condições de ver isso. E aí o mundo ganha mais colorido, as coisas começam a fluir, a gente entra em outros estágios de percepção e de felicidade. Né? A felicidade também tem tudo a ver com isso. Se não fosse a felicidade, como que a gente sentiria o caminho correto? Né? Se não fosse o prazer, se não fosse os sentimentos positivos para a gente saber, nossa, quando eu ajudo a pessoa, quando eu escolho servir, eu me sinto tão bem. Então, o que que é esse me sinto tão bem quando eu faço uma caridade, quando eu ajudo o outro, quando eu consigo ser fator de soma na vida das pessoas, quando o meu trabalho está a serviço da unidade, né? Não precisa ser xamã, não precisa ser nada disso. Você pode ser fazendo o que você tiver que fazer, mas
com a consciência de que está dentro do esquema maior das coisas, né? Aquela sensação de dever cumprido, de deitar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, meu dia foi bacana, produzi, ajudei, servi, né? Construir, contribuir. Esse sentimento, ele é extremamente positivo. E se não fosse esse sentir, a gente não teria parâmetros, né? Então, a felicidade também é um parâmetro de quanto a gente está conseguindo se abrir para esse servir ou não. Gente, eu estou vendo que tem algumas coisas no chat, mas eu não vou ler agora, tá? Porque senão eu perco o fio da meada aqui, tá bom? Depois, no fim, eu leio os comentários que estão sendo colocados. Primeiro passo é o desejo de servir. E o segundo passo? A decisão de servir. Ela fala que são coisas diferentes, né? Uma é o desejo de servir. Nossa, acho que eu quero fazer alguma coisa, né? Outra coisa é a decisão. Não, eu vou fazer e é tal dia, tal hora, é compromisso. Então, o sentimento, a vontade de é uma coisa. Agora, o ato de se comprometer com essa vontade já é o segundo passo. E aí vai vir um terceiro passo. Então, o primeiro passo é o desejo de servir, o segundo passo é a decisão de servir, e o terceiro passo é a devoção pessoal e o compromisso em tornar o mundo um lugar melhor para todos. Acho lindo isso. Quando assumimos o serviço, a obsessão com o próprio eu e a sensação de vítima mudam, e nós atingimos uma perspectiva mais equilibrada da vida. Quando observamos que os outros, às vezes, têm situações bem piores do que a nossa e entendemos como podemos ajudar, nossos problemas pessoais passam a ser encarados por uma perspectiva totalmente nova. Né? Então, eu falo que é a síndrome da falta de contraste. Né? Não sei se vocês já se depararam com situações, ou pessoas, ou colegas, ou pessoas da família, que assim, a vida dela tá tudo certo, tá maravilhoso, tá bem, tá feliz, né? Feliz não sei, mas assim, tá com dinheiro no banco, tá lá, né? Tá com saúde, tá com isso, tá com aquilo, mas tá sem, né? E você fala, meu, o que que tá faltando, né, para você acordar, né? Então, talvez falte contraste na vida dessa pessoa, né? Para ela valorizar o que ela tem, para ela entender, né? Daí você fala, pô, vai lá servir, vai fazer alguma coisa para você ver o que que é um problema real, né? Às vezes está reclamando de barriga cheia, e aí falta contraste. E aí quem que vem ajudar a acontecer o contraste na vida dessa pessoa? O coiote, né? Então o coiote ele está a serviço. Aí você fala assim, nossa, estava indo tão bem, mas fui demitido. Meu, que maravilhoso que você foi demitido, né? Porque se não fosse essa demissão, você não ia refletir, não ia parar, não ia continuar no automático, né? O Covid também é um grande exemplo disso a nível planetário, a nível social, mundial, claro que a gente entende todas as questões disso, mas ele também ele ajudou a dar uma freada no automático da humanidade, né? Não o Covid, mas o processo, né? O processo dos lockdowns, etc. Então a vida estava indo para um caminho, opa, pera lá, gente. Então a gente teve aí essa lição coletiva, ainda estamos tendo ela, né? Estamos passando por ela, enfim. Então esses grandes desafios eles vêm ajudar a gente a realmente se abrir para aquilo que realmente importa, né? E para esse entendimento mesmo de que, poxa, vamos agir, né, para o esquema maior das coisas, vamos parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. Então, é isso que ela fala basicamente o tempo inteiro nesse capítulo, né? O poema de abertura dela é totalmente sobre isso. Optando por ser o melhor possível, já li aqui. Como descobrir estes elementos aqui? É necessário um equilíbrio neste caminho, um equilíbrio que supra os ingredientes necessários para atingir a sensação de bem-estar interior. Como descobrir esses elementos é uma questão individual e particular, única em cada caso. Mas o caminho do serviço significará algo mais do que uma fotografia usada para influenciar os outros. Então, é isso que ela traz, né? O desejo tem que ser genuíno, né? Esse desejo de servir, cada um vai ter o seu caminho, né? Mas tem que ser sincero. Ela fala assim: muitas pessoas sentem o desejo de servir bem cedo na vida e outras só mais tarde. Outras talvez nunca vão sentir isso. Alguns escolhem se tornar profissionais de saúde, pesquisadores, mestres, funcionários públicos, bombeiros, policiais, outros profissionais que servem à comunidade. Essas escolhas de carreira oferecem às pessoas uma oportunidade de contribuir para a comunidade onde vivem. Da mesma forma que em qualquer outra vida, estes indivíduos gostam de servir e vão perceber que eles também precisam mudar para crescer.
os testes que muitas vezes se apresentam nestes caminhos de serviço costumam girar em torno do criar e recriar o desejo original de servir. Isso é bem interessante. Eu sou terapeuta, trabalho com muitos terapeutas também, né? Trafego no universo xamânico, holístico, etc. Então, é muito comum a gente encontrar dentro desse universo, né, a luz e a sombra do curador, né? Então, porque de fato a gente está lidando com pessoas que atenderam desde cedo esse chamado de querer ajudar, de querer servir, mas acham que a coisa estacionou por aí, né? E pelo contrário, quanto maior o desejo de servir, maior a lição, maior os testes para justamente saber é genuíno mesmo, né? Ou esse desejo ele está embutido de outras coisas que você talvez não tenha consciência. Então é bem forte isso. E aí ela vai falar novamente dos julgamentos, né? Eu escolho ajudar a comunidade, mas só as comunidades né, do meu mesmo credo, enfim, do meu bairro, ou pessoas brancas ou pretas, ou enfim, né? Quando você começa a colocar julgamentos, limitações, você trava. E aí que ela faz aquele esquema do círculo sagrado. Então, ela tem dois bonequinhos, um de onde a energia passa e a pessoa que precisa receber energia e o julgamento criando realmente essa limitação. Então, qual é o desejo, de fato, né? Os julgamentos que inibem o serviço prestado são padrões que normalmente foram aprendidos durante a infância. As pessoas não nascem com ódio ou preconceito. Assim, uma das primeiras lições ao decidir servir a humanidade é olhar o excesso de bagagem que carregamos sob a forma de julgamentos, ideias limitadoras e pensamentos negativos. Não podemos ser eficientes se só quisermos servir quando nos agradar, ou quando as pessoas a quem servimos se encaixarem nos nossos critérios de julgamento. Esta revelação sobre a bagagem invisível e os pensamentos limitadores inicia um processo que continuará através dos 7 caminhos de iniciação. Através de uma constante retirada das ervas daninhas, nós vencemos a negatividade, vencemos os julgamentos, as ações, os pensamentos abusivos, quer dirigidos contra nós mesmos ou contra os outros. Para iniciar este processo, é preciso primeiro estar atento para perceber quando estamos adotando esses tipos de pensamentos e comportamentos. Todas as pessoas têm a sua maneira de lidar com hábitos negativos e a melhor abordagem é eliminar o máximo possível através de uma decisão pessoal e não porque alguém nos forçou a mudar. Então, aquela velha história, orar e vigiar, né? Então eu percebo, opa, pera lá, cair no julgamento, cair na crença limitante, cair, né, enfim, qualquer coisa que bloqueie o meu impulso natural. E aí precisa de muita autoinvestigação para isso. E não necessariamente quando a gente vai fazer algo para os outros, de bom ou de ruim, mas para a gente mesmo. Quantas dessas limitações elas não atingem diretamente a nós, né? Primeiramente elas atingem a nós. Então, quando eu começo a me julgar, me criticar, eu também estou interrompendo o fluxo da energia. Não é só quando eu desejo servir a algo ou a alguém. Muitas vezes eu estou fazendo isso comigo mesmo. Nossa, você é isso, você é burro, você é... Né? Quanto do nosso diálogo interno mental a gente não gasta energia, né? Com autocrítica, críticas demais. Então, quanto a gente mesmo não se fere nesse caminho, porque a gente não atingiu os nossos próprios padrões e critérios de julgamento. Então, essa revisão é sempre muito importante. E aí uma forma de ajudar a gente a lidar com isso é o que está na página 76 da minha versão aqui, que ela chama de credo pessoal. O credo pessoal, ela vai falar algumas vezes nesse livro, mas é também algo extremamente importante, né? Dentro do xamanismo, a gente trabalha muito com isso. O que é o credo pessoal? É quando você consegue construir e delimitar o que faz sentido para a sua vida, o que você realmente acredita, né? O que você permite que entra dentro dos seus pensamentos, né? Então, por exemplo, eu não admito eu tenho um próprio pensamento sobre mim mesmo. Eu sou burro. Eu sou não sei o quê. Não, isso não entra no meu credo pessoal. Meu credo pessoal, ele fala assim, eu sou um ser divino, eu sou um ser em crescimento, em evolução, eu sou um ser... Aí você trabalha isso, né? Ou então, o credo pessoal, ele ajuda a gente a se defender, né? Quando a gente está dentro de um julgamento alheio. O Gabriel foi tal coisa, ele foi fazer tal coisa e fez isso.
Bom, então não é o Gabriel, porque eu conheço, eu sei qual é o meu credo pessoal, eu sei o que entra e o que não entra, né, no meu sistema de crenças. É claro que isso, estou falando isso a título de exemplo, né? Isso é uma construção, isso demanda autoconhecimento, observação. E o credo pessoal, ele vai sendo moldado, modificado ao longo da vida, mas ele é algo extremamente importante, a gente não fala muito disso, né? Então, o credo pessoal é aquele lugar para onde você pode voltar quando você se esquecer quem é você, né? Quando você viver alguma situação tão desafiadora que faz você nem lembrar de seus valores, o que é importante. Não, calma, pera lá. Não, eu gosto disso, isso aqui é importante para mim. Não posso assinar esse contrato porque vai ferir o meu credo pessoal. Não posso aceitar esse relacionamento abusivo porque isso vai contra o meu credo pessoal. Né? Então, o credo pessoal, ele é o nosso escudo, ele é aquilo que fala assim, opa, peraí, qual que é o meu quadrado? O que que eu aceito que entra e sai desse quadrado? Né? Se temos a determinação, a intenção de mudar, a transformação ocorrerá. Então, eu vejo lá uma situação, avalio o meu credo pessoal, encontro algo que está indo contra, aí eu decido mudar, aí a coisa começa, né? Aí, quando eu consigo transformar, abandonar esse comportamento limitador, aí o que acontece? Eu libero o fluxo de energia vital que estava preso ali, naquele julgamento, né? E é por isso que a gente faz essa história toda. Por isso que a gente está aqui dançando sonho, estudando, aprendendo, praticando yoga, respirando, fazendo isso, fazendo formação disso, fazendo terapia, para que a gente consiga realmente, de fato, abrir o fluxo de energia, porque é muito desgastante, né? Toda vez que eu vou me encontrar, que alguém me dá um elogio, eu não consigo receber, porque eu não me sinto digno. Puxa, olha a quantidade de energia disponível que foi perdida. Nossa, você tem um sorriso lindo. Não, imagina. A gente não sabe nem receber um elogio, porque a gente tem medo, tem vergonha, vai achar que eu sou arrogante, vai achar que não sei o quê. E tudo isso é baboseira da mente. E com isso eu perco a oportunidade de viver um sentimento de alegria, de felicidade. Então, cada limitação, cada comportamento, pensamento, sentimento, crença que eu consigo, libertei, transformei, eu libero o fluxo de energia vital. Isso é maravilhoso. E aí a vida acontece, né? Por que que a gente vê algumas pessoas passando pela mesma situação? Uma lá, tá dançando, tá navegando, tá surfando a onda, e outra tá lá se debatendo, afogando na onda. A onda é a mesma. As duas têm braços, as duas têm pernas, as duas têm a mesma coisa. Uma tá fluindo, surfando, e outra tá lá se debatendo. Por quê? Né? Muito provavelmente a pessoa que está ali se debatendo ou acha que não sabe nadar, ou acha que vai não sei o quê, ou está preso na dor do passado, ou no medo do futuro, que foi o que ela falou lá na página 49. Mentira, não falei qualquer número só para parecer que eu tinha decorado a página, não sei que página que é. Mas ela fala isso. Então, de fato, esse é o ato, a atitude, é uma observação constante, né? E está disposto a mudar, né? A destruir esses padrões que não servem, né? Então, essa avaliação, esse pensamento, ele é útil, essa crença, ela é útil. Ah, mas meu pai era assim, eu vou ser assim, nasci assim, né? E vou morrer assim, né? Então, tá bom, se é isso que você diz, então assim será, né? Você está dizendo, está falando que o seu pai era assim, que você é assim, que você era assim desde criança, que você vai querer ficar assim até o final, então lide com isso, né? Mas a gente tem a escolha de transformar, a gente tem a escolha de abandonar esses hábitos, esses padrões, assim por diante, e de liberar o fluxo de energia que estava preso com aquilo, né, que faz com que eu perca apreciações, que eu perca oportunidades de vida, experiências, enfim, N coisas. No primeiro caminho de iniciação, nos é pedido que examinemos as formas de ser pessoais, baseados no que nos foi ensinado ou no que assimilamos pela vida fora. A seguir, temos que decidir se estes sistemas de pensamento nos servem, né? E aí, a gente começa a contrastar. Nossa, isso aqui não está mais, né? Não faz mais sentido. Então, é a autopercepção. Durante a nossa vida, é comum perdermos o senso de maravilhamento e de excitação que moldaram o nosso propósito original, né?
Então, quantas vezes na vida a gente vai lá e perde o sentido, perde o espírito, entra no automático. Sempre que eu estou fazendo uma coisa e eu perco o espírito, você pode ter certeza que vai cair no automático. Porque o espírito é o fogo, é o primeiro caminho, é a essência, é o espírito, é a chama que faz, né, que está por trás. E a gente pode levar isso para todas as situações da vida. Meu trabalho tem espírito? Meu relacionamento tem espírito? É, enfim, o que eu estou fazendo todo dia tem espírito. Eu me relaciono com o espírito das coisas. E o espírito das coisas traz o quê? Sentido, maravilhamento, excitação, me relembra o propósito original. Nossa, peraí, eu não sou tal coisa, eu sou fulano, que gosta da natureza, que gosta disso, que gosta daquilo, que gosta de música. Né? Eu não sou isso daí que estão pedindo para que eu seja, né? Que as redes sociais estão me impulsionando para fazer. Ou o que hoje a sociedade diz que é importante para eu ser uma pessoa feliz e realizada. Peraí, né? Será que se eu fizer esse caminho, eu não vou me distanciar do meu propósito original? Eu não vou perder o sentido? Então, o primeiro caminho é esse caminho que nos convida a olhar para o espírito das coisas. Né? A gente tem isso, tudo tem um espírito por trás. E espírito é o primeiro caminho. Às vezes encontramos renovação quando os outros reconhecem nossos esforços ou através de bênçãos inesperadas que nos surgem, ou mesmo por causa do amor à humanidade. Qualquer retorno à clareza original limpa o que ficou envelhecido em nossas vidas e dá um novo vigor. Muitos eventos podem nos trazer de volta ao início do círculo, devolvendo-nos a direção leste da roda da cura, onde recebemos um merecido impulso de inspiração. O caminho do leste também é um caminho de a luz, né? A luz é quando a gente sai do escuro, passa por um trauma, né? E volta lá, renasce, né? A fênix. O que é a fênix? Ela renasce da onde? Das cinzas. Né? Ela morreu aonde? Ela morreu lá no oeste. E ela renasce aonde? No leste. Tá? Então, a gente vai ter sempre oportunidade na vida de renovar o nosso espírito, de renovar o nosso propósito, de renovar os nossos votos, de reaprender a olhar a vida com esse olhar da luz que está nascendo, da luz das 6 da manhã, né? Que começa, estava escuro e começa aquela claridade, né? Os fotógrafos adoram essa luz da manhã, por quê, né? É a luz mais nítida, porque depois a luz do meio-dia estoura, mas a luz da manhã não. É a melhor luz para tirar foto, porque ela permite que a gente enxergue as coisas com mais clareza. E esse momento da primavera, esse momento do nascer do sol, esse momento também pode ser renovado sempre. Isso é chamado de último começo, é um dos subtítulos. Nossa, tem bastante coisa ainda para falar, vou correr um pouquinho. Então, o último começo é quando a gente resgata de novo esse sagrado, essa dimensão sagrada. E aí as lições, né, que vão ajudar a gente a firmar esse caminho, firmar essa transformação, expandir a visão de túnel, e aí a gente começa a perceber sincronicidades. A sincronicidade é quando eu começo a caminhar de acordo com o fluxo da vida. E aí eu começo a pensar e acontece, e aí as coisas começam a fluir, né? Quem estuda esse fenômeno, né, e quem escreveu primeiramente sobre isso no tempo moderno é o Jung, né, quando ele traz o tema da sincronicidade, a teoria da sincronicidade, mas outras culturas já falavam sobre isso. Ela usa, inclusive, ela fala da cultura viking, né? Está traduzido meio errado. Na tradução está assim, o caminho estranho, não é bem isso. O caminho estranho do folclore viking é uma expressão que eles tinham em língua nativa para dizer quando as coisas aconteciam de um jeito meio estranho, meio inexplicável. Eles falavam assim, we're bid for it, né? Então o destino é o destino estranho que está sendo moldado pelo grande mistério, pelos deuses, né? Então foi traduzido como caminho estranho, mas não. Sabe quando acontece alguma coisa, você fala assim, nossa, só Deus e só Freud explica. Não entendi que só Deus é quando a realidade, né, coisas acontecem, coisas estranhas acontecem, coisas para além da nossa explicação acontecem, né? Que também pode ser chamado assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Essas linhas tortas, esse estranhamento aí que ela fala do folclore viking, né? Quando a gente percebe que tem a mão de algo maior por trás de determinados acontecimentos, com
acontecem coisas curiosíssimas, né? Muito sincrônicas. Quem nunca viveu uma experiência dessa? E isso é um ótimo termômetro. Quanto mais sincronicidades na nossa vida, mais a gente está indo no fluxo correto, né? Então, se você está em dúvida, vou para o caminho A, vou para o caminho B, aí você escuta uma música que fala sobre o caminho B. Opa, então aprender a ler os sinais da vida, vai para o caminho B, está acontecendo na sua frente uma sincronicidade, né? Que é um pouquinho da tal da intervenção divina, né? Ela fala isso. Um ponto crucial do primeiro caminho surge quando recebemos um agradecimento de alguém que talvez nem nos conheça. Suas palavras de encorajamento mudam nossa perspectiva na hora. Alguma coisa desperta dentro de nós e entendemos que nossa contribuição faz diferença. De repente percebemos que somos importantes e encontramos um caminho de vida que vai alimentar mais do que o nosso ego, vai alimentar o nosso coração e a nossa alma. Aí ela fala da experiência dela, né, que ela começou a ter sonho, que ela estava ajudando a dar à luz, né? E de repente ela trabalhava como voluntária no hospital e uma mulher entra e tem um parto ali mesmo no elevador e ela sabia exatamente o que fazer e ajudou, né, a dar à luz àquela criança. Então ela cita isso como um exemplo, né? Ela fala de déjà vu, de sonhos premonitórios, de telepatia, intuição. Tudo isso é o quê? A teia dos sonhos, a teia espiritual ajudando a organizar a vida, a organizar os acontecimentos, nos preparar psicologicamente para o que virá e assim por diante, tá? Aí ela vai falar de um outro ponto que é muito bonito, que é o tornando-se um guerreiro espiritual. Isso ela vai falar outros momentos no livro, mas aqui que ela começa a falar sobre isso, né? Porque o primeiro caminho ele já exige uma atitude guerreira, né? Do guerreiro e da guerreira interna, que vai falar assim, opa, né? Vamos lá, vamos se comprometer com essa história toda, vamos entender, vamos servir. Então, a pessoa corajosa é aquela que está disposta a aceitar as súbitas e inexplicáveis mudanças em sua vida. Precisa assumir o compromisso de se tornar um guerreiro espiritual. Você pode perguntar o que isso significa? Na tradição dos videntes do Sul, meus mestres ensinaram que o guerreiro espiritual é o bravo indivíduo disposto a se voltar para dentro, parando de procurar os inimigos externos e começando a batalha com os inimigos internos. Né? Então, o guerreiro espiritual, ele traça, né? Ele consegue identificar, ele sai do papel de vítima, ele se compromete, né? a servir e a entender que tudo começa dentro. Então, ele faz essa investigação profunda e começa, né? a parar de colocar culpa no mundo fora, né? Na política, na tradição, na família, nisso, naquilo, né? E começa a falar, não, pera lá, vamos assumir a responsabilidade contra os nossos inimigos internos. Depois que assumimos esse compromisso, começamos a fluir com a sincronicidade dos fatos que desafiam a regularidade que aprendemos a esperar da vida. Experiências mágicas começam a acontecer, mudando para sempre o curso de nossas vidas. Apesar de muitas pessoas experimentarem essa virada muito mais tarde, você pode, né? Qualquer momento, ela fala que a qualquer momento da vida você pode assumir esse chamado do seu guerreiro espiritual que vai tirar, né, a culpa, etc., do mundo externo e vai falar, não, pera lá, tá tudo dentro de mim, eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. Aí ela vai falar, curvando-se sem quebrar. Quanto mais velhos ficamos, mais nos acostumamos com nossos hábitos, nossos pontos de vista e nossas avaliações mentais sobre o que é possível. Então, cuidado com a rigidez mental, né? As atitudes flexíveis mostram que quando permitimos que o pêndulo das experiências da vida se movimente, encontraremos novos pontos de equilíbrio que pode abranger o inexplicável. Então, quanto mais flexível equilibramos, nos tornamos menos caos encontramos no nosso caminho, né? Então, se eu delimito, isso é assim, vai ser assim. Tá, aí vem a primeira tempestade, se eu estou com aquela rigidez toda, provavelmente eu vou ter um grande desafio. Então, essa harmonia, né, de ter firmeza suficiente, ao mesmo tempo, flexibilidade, né? Porque eu tenho que ter o tempo inteiro essa avaliação do equilíbrio interno. Os lampejos de intuição são símbolos espirituais ou mensagens que nos encorajam, afirmando que estamos em sincronia com o caminho à nossa frente. O guerreiro espiritual equilibrado aceita
este encorajamento sem excitação e lida com qualquer medo ou arrogância que possa surgir, aceitando humildemente as dádivas do Criador e o encorajamento oferecido. Aceitar as coisas como elas vêm e seguir nossos próprios conselhos são capacidades que emergem ao longo do primeiro caminho. Quanto melhor ficamos nisso, mais fácil se torna manter o equilíbrio. E aí depois vem um outro desafio, que é permanecer equilibrado, né? Então, no primeiro caminho, essas atitudes e atividades ajudam a gente a prosseguir com graça. Ouvir é importante. Quando ouvimos nossas palavras e detectamos algo de negativo, julgamento, na maneira de falar, a gente pode ver como isso atrapalha o nosso progresso, né? E aí, claro, é difícil romper esses hábitos antigos, mas as recompensas são maiores do que a gente pode suspeitar. No primeiro caminho, aprendemos como certas atividades drenam nossa energia e outras nos dão força vital necessária para realizar os nossos sonhos e metas. Imagine um rio de força vital que flui do seu corpo para o mundo dos pensamentos e sentimentos, antes de penetrar nas atividades de sua vida e voltar para o seu corpo. Você pode se espantar ao descobrir quantos afluentes saem de você contendo sentimentos e pensamentos. Seu rio pessoal de força vital pode ser caudaloso como o Mississippi, mas a energia que você perde ao enviar pensamentos e sentimentos até a dos sonhos, através dos afluentes compostos de arrependimento, medo, julgamento, negatividade, vai drenar esse rio, fazendo você se tornar uma pessoa fraca ou medrosa. Essa metáfora do rio é assim, gente. Imagina que eu tenho um sonho de realizar determinada coisa. Aí o sonho vem com aquela energia, aquela força, né? Aquele rio. Aí vem assim a dúvida, mas como que eu vou fazer isso? Aí, tipo, já começa, sai um afluente de medo, né? Aí aquele rio já perde o potencial. Aí sai um outro rio, aí é crítica, mas meu pai falou que eu não sou tão bom nisso. Aí já vem um outro. Aí quando você vê, a energia do rio tá isso aqui, né? Começou assim e foi sendo drenada. O que faz isso são os nossos pensamentos, sentimentos, sistemas de crença. Então, ela sugere isso, ela fala assim, para um pouquinho, né? Antes de fazer uma coisa, visualiza o fluxo da energia e percebe quantos pensamentos e sentimentos estão indo na direção do fluxo. Se está na direção do fluxo, maravilha, é bem-vindo. Se está indo contrário, né? Na forma de um não sou capaz, na forma de um não sou bom o suficiente, na forma de um você não consegue, na forma de um mas isso só consegue quem tem tal coisa e eu não tenho. Ixi, aí já era, né? Então ela faz esse exercício, né, de você visualizar o fluxo de energia e assim por diante. Gente, esse livro ele está repleto de exercícios, só que ela não fala assim, exercício número 1 do caminho 1. Ela vai falando assim, você pode imaginar tal coisa, você pode fazer. Ela vai falando no meio da frase, no meio das reflexões, você que tem que pescar e entender que é um exercício poderosíssimo, né? Várias vezes ela vai dar vários tipos de exercício, gráficos, enfim, ela até sistematiza algumas coisas, né, para ajudar a gente a compreender. Então, ajudar a gente a manter esse fluxo. Estou terminando, 3 minutos para terminar. Tá? Então, quando nada parece mudar é porque encontramos um ponto temporário de estagnação ou talvez um ponto de nossa vida onde é necessário reagrupar as forças e nos preparar para continuar. Certamente a calmaria vai passar e, por fim, romperemos a barreira da estagnação, voltando novamente à direção leste, encontrando um novo que trará uma nova clareza, um propósito renovado e uma nova determinação, fazendo com que encontremos novamente o caminho e a sincronicidade. Então, ela começa falando, né, lá no poema, que a chave é servir, que é abrir o coração para servir, a chave é perceber a dimensão espiritual por trás das coisas, resgatar o sentido, o propósito e se colocar a serviço do esquema maior das coisas. E aí a roda, com certeza, vai girar. Tá joia? Agradeço a presença de todos, a paciência. Vou interromper aqui a gravação e vou abrir para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Quem sentir de partilhar, de fazer algum comentário, e vou ler também as perguntas e comentários que foram colocados no chat.